Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Mayara e nessa videoaula nós vamos abordar uma revisão em relação aos assuntos da unidade 3. Então, pega o seu material para que você possa acompanhar comigo. A gente está na página 397 e vamos falar sobre geopolítica mundial. Vamos lá! Bom, a geopolítica nos permite analisar as diferentes relações de poder entre as nações. É uma análise, que não compete somente à geografia. Diversas outras ciências também vão se debruçar sobre esse tipo de análise, É muito interessante a gente estudar ter esse entendimento para que a gente possa depois compreender melhor diversas decisões que foram tomadas, o que podem ser tomadas, foram tomadas ao longo da história, são admitidas nos dias atuais e possíveis consequências ou até mesmo posturas que possam vir futuramente em relação a essas relações de poder, entre os países. Tá? Aqui, deixa eu botar pra cá. Primeiro, a gente começa a entender. Aqui fica no meu rosto, acho que tem que ser mais. Primeiro, a gente entende o capitalismo, Existem dois sistemas econômicos que vão ter essa magnitude, que é o capitalismo e o socialismo. O capitalismo, ele é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, em que uma pessoa ou um grupo de pessoas controla uma indústria, equipamentos e etc. Sendo assim, no capitalismo existem dois agentes: os capitalistas, que são os donos do meio de produção, e os proletários, que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Quando a gente abordou essa unidade, eu vou usar o mesmo exemplo. No meu caso, eu sou professora. Então, eu trabalho em uma instituição e eu vendo a minha força de trabalho, vendo o meu conhecimento em relação à geografia. Eu sou uma proletariada. Já o dono da instituição, o dono do prédio onde está a escola, o dono do quadro da escola, o dono das carteiras, Quem vai fazer com que o aluno esteja em sala, por exemplo, é o capitalista. Ele é o dono dos meios de produção. Isso eu estou dando um exemplo em relação à escola, mas isso a gente pode ver em indústrias, às vezes em diversos setores, Qual existe essa relação entre o dono do meio de produção e aquele que está ali vendendo a sua força de trabalho. Uma outra, aqui comentando só um pouquinho sobre essa charge, que está fazendo essa representação do capitalismo. Esse senhor grandão sentado, ele é o dono do meio de produção, enquanto as outras pessoas estão trabalhando para ele, são os proletários. Uma outra característica importante do capitalismo é o acúmulo de capital. Por meio dele, o capitalismo busca produzir suas mercadorias com o menor custo e vender pelo maior valor possível, aumentando assim o seu lucro. Para isso, os donos dos meios de produção precisam pagar o menor preço possível pelos salários e pela matéria-prima. Eu vou fazer, porque aqui, que está mais próximo de mim, esse copo. Para produzir esse copo, eu gasto R$10. Logo, eu vou vender este copo a um valor superior. E quando eu digo R$10, eu já estou incluindo o valor da matéria-prima, o valor da mão de obra, o salário que eu vou pagar, a quem está fazendo, um custo total de R$10. Então, para que eu obtenha um lucro, eu preciso ter um retorno de tudo aquilo que eu gastei e algo mais. Por isso que a gente vende, por isso que as coisas são vendidas a valores mais elevados, Só fazendo uma referência aqui a alguns termos que apareceram, tá? Capital vai corresponder a todos os bens, todos os recursos
que vão formar o patrimônio de um indivíduo. O lucro é aquela diferença entre aquilo que você gastou e aquilo que você vendeu. E o salário é o pagamento que o proletário vai receber em função da venda da sua força de trabalho, tá? Vamos seguir aqui. A gente viu que o capitalismo é determinado, né? No caso, a venda dos produtos, ela é determinada pela lei da oferta e da procura. Quanto maior a produção de uma mercadoria, menores serão os preços. Então, o que? Eu produzi 100 copos desse. Então, eu vou vender a um valor mais baixo para que eu consiga vender tudo. Agora, se eu tenho só esse copo é exclusivo, só tem esse, obviamente o valor vai ser mais elevado para que exista uma procura maior, um interesse maior e uma valorização desse produto, tá? Isso a gente vê principalmente em datas comerciais, né, datas comemorativas, né? Que algumas datas se tornaram comerciais, né? Por exemplo, Natal, Páscoa, né? Alguns produtos, eles vão sofrer nessa alteração de preço agregado muito em relação à lei da oferta e da procura. E um outro ponto também que é importante a gente ressaltar no capitalismo é a questão da livre concorrência, né? É uma importante característica do capitalismo, porque ela vai permitir que o mercado tenha uma liberdade de produzir, de comprar, mas nem sempre a gente tem essa livre concorrência respeitada, né? Por exemplo, eu vendo copos, nada impede que o meu vizinho também venda copos, só que as formas, né, dessa livre concorrência, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, às vezes ela não é aplicada de fato, tá? Aqui foi um joguinho, né, de verdade ou não, né? É verdade que o capitalismo gera desigualdade social e contribui para o aumento do consumismo? Sim, é uma verdade muito grande, porque o capitalismo, ele envolve uma questão da produção, né? Tem os produtos e automaticamente o consumo desses produtos. E, infelizmente, nem todo mundo consegue ter o capital para isso, sem contar que cada vez mais os donos dos meios de produção, eles se enriquecem por meio do lucro, né? E as riquezas ficam concentradas em determinadas porções e não divididas entre a população. O capitalismo pode ser dividido em 3 etapas de desenvolvimento: comercial, industrial e financeiro. A primeira etapa foi o capitalismo comercial. Ele foi iniciado lá no século XV com as grandes navegações, né, a expansão marítima das grandes potências europeias. Essa expansão, né, ela tinha como objetivo a busca de novas rotas de comércio. Aqui, né, tem esse mapa mostrando esses trajetos da expansão marítima europeia. A busca de novas rotas marítimas, com a busca, né, as potências conquistaram novas terras na África, na América e na Ásia. As grandes navegações foram possíveis por causa do avanço de novas técnicas, como a questão do astrolábio, da caravela e da bússola. Nesse período do capitalismo, as terras conquistadas pelos europeus passaram a participar da Divisão Internacional do Trabalho, a DIT. A DIT nada mais é do que a divisão entre as atividades que cada país vai exercer. Nesse primeiro momento, nessa concepção do capitalismo comercial, existia uma diferença muito grande entre a colônia e a metrópole. As colônias, elas forneciam metais preciosos e matérias-primas. Já as metrópoles forneciam a essas colônias produtos manufaturados. Essa fase do capitalismo é marcada pelo significativo acúmulo do capital, reforçando o poder do Estado e enriquecendo a burguesia das potências europeias. A economia da época seguia ao mercantilismo, que era caracterizado pela forte atuação do Estado na economia. Essa utilizava medidas para fortalecer o mercado interno com o objetivo de consolidar os Estados nacionais.
O período das grandes navegações também foi marcado pela exploração das colônias, por meio da exploração mineral e produção agrícola, além do tráfico negreiro e o genocídio das populações nativas nas áreas colonizadas. Isso foi o que a gente conseguiu identificar, por exemplo, aqui no Brasil, né? Os indígenas nativos, muitos foram dizimados e houve o tráfico, né? O tráfico negreiro trazendo muitos negros africanos como forma de escravizados, né? Para o nosso continente. A segunda fase, aqui, né, só para retratar, né, essa imagem, umas cátios escravos, foi uma representação de 1822, mostrando a condição total de subordinação dos escravizados. Depois, o capitalismo industrial fica mais fácil, né, fazer essa relação, porque, obviamente, ele está relacionado à Revolução Industrial, ao processo industrial, né? Ele já data do século XVIII, o primeiro país, né, a ter o seu processo de industrialização foi a Inglaterra, lá no Reino Unido. Então, essa porção vai ter um destaque muito significativo. Nesse período, ocorreu a descoberta de novas fontes de energia e novas tecnologias que ampliaram a produção das indústrias por meio da utilização de petróleo e desenvolvimento da eletricidade. Lembrando que a primeira revolução industrial tem como fonte de energia o carvão mineral. A partir da segunda revolução, a gente tem o uso do petróleo e o desenvolvimento de outras tecnologias. O aumento da produtividade nas indústrias e da economia intensificou a necessidade de ampliar as áreas fornecedoras de matéria-prima e mercado consumidor. Depois, né, a gente viu uma questão que também está muito relacionada a esse processo, que foi a busca por novas regiões, novas regiões para que pudessem explorar, né? Isso vai ser muito evidenciado por meio da partida da África que ocorreu com a Conferência de Berlim. O território africano ele foi totalmente retalhado dentre as potências europeias, com total interesse, né, de busca de novos territórios, de novas matérias-primas, de novos recursos minerais em prol desse processo de industrialização, tá? Então aqui tem influência da Alemanha, da França, Espanha, Portugal, Itália, entre as outras potências europeias. Aqui, ó. Nessa etapa do capitalismo, o lucro passou a ressaltar a produção de mercadorias e das relações de trabalho assalariado. Diferentemente do capitalismo comercial, que é baseado no mercantilismo, no capitalismo industrial, a economia deve ser regulada pelo mercado, sem atuação do Estado, pela lei da oferta e da procura. Tal doutrina econômica é denominada liberalismo econômico, desenvolvida pelo Adam Smith e pelo David Ricardo, ao qual defendia a não interferência do Estado na economia. E a última fase, né, do capitalismo é a fase do capitalismo financeiro, que ela já data do século XIX. Ela já vai ter como marco os bancos, as grandes instituições financeiras, né, a formação das grandes empresas. E esse capitalismo ele também vai ser chamado, né, de capitalismo monopolista, uma vez que muitas empresas, né, grandes empresas, vão conseguir dominar os setores da economia, como o caso dos bancos, como o caso das produções de matéria-prima ou até mesmo de produção de alimentos, né? A grande concorrência entre empresas e a concentração de capitais possibilitou a formação de monopólios e oligopólios. Monopólio é quando uma empresa ela fica detentora de um determinado serviço ou de determinado produto. E como só ela fornece, ela vai conseguir estabelecer o preço que assim desejar e, na maioria dos casos, esse preço ele vai ser bem elevado. Já o oligopólio é um grupo de empresas que vão dominar determinado setor da economia e, por fim, vão estabelecer os preços.
né? Eles vão dividir o mercado entre si e vão estabelecer um lucro bem elevado. Aqui vem falando um pouco mais, né, das características tanto do monopólio quanto do oligopólio. É importante a gente também frisar que através do capitalismo financeiro a gente vai ter o desenvolvimento de algumas formas, né, de organização, como por exemplo os trusts, né, grandes empresas que vão dominar todas as fases de produção e até mesmo, né, do consumo de determinados produtos. O cartel, que é quando empresas do mesmo ramo fazem acordos para unificação de preços, lembrando que isso é ilegal, né? A gente tem como, por exemplo, a questão dos postos, né? Os postos de combustível, e falamos também das holdings. As holdings já são os conglomerados, são as grandes empresas que vão atuar em diversos setores da economia, tá? Depois que a gente falou sobre o capitalismo, a gente vai revisar sobre o socialismo, que vem como uma alternativa, é uma oposição. Enquanto, por exemplo, no capitalismo a gente tem os capitalistas e os donos da força de trabalho, tem essa divisão, enquanto a gente tem propriedade privada, enquanto a gente tem uma grande desigualdade social sendo desenvolvida, o socialismo ele já vem com uma outra abordagem, ele já vem como uma alternativa a esse sistema econômico, né? Dentre as principais características, né, a gente tem que comentar os seus idealizadores, né, o Karl Marx e o Engels, como característica, o fim da sociedade dividida em classes, uma economia controlada pelo Estado e o fim da propriedade privada dos meios de produção. No século XX, os ideais socialistas foram instituídos por alguns países, porém com certas diferenciações em relação ao socialismo científico, que foi aquele primeiro idealizado lá pelo Marx e pelo Engels. Em 1917, o socialismo ele é fixado na Rússia, depois vai para a China, chega em Cuba, Vietnã, entre outros países. No caso da Rússia, né, ele vai ser introduzido após a Segunda Guerra Mundial e o país estava enfrentando, né, obviamente, sérios problemas econômicos, sérios problemas sociais, e vai ter então, né, a concepção, né, as práticas socialistas em 1917, pela liderança, obviamente, de Lenin, né? Vai ser a Revolução Socialista de Lenin. O país ele vai passar, né, por diversas transformações em relação a isso. O governo ele vai começar a controlar a produção agrícola, bancos, investimentos, né? Dando por fim, né, a hegemonia do Partido Comunista. Depois ele fala um pouquinho que, obviamente, essa revolução socialista ela vai gerar uma guerra civil, ela dura 4 anos, acaba com a vitória do Lenin, mas essa revolução ela vai trazer problemas muito grandes, como é a questão da falta de alimento, né, a produção agrícola e... Desculpa, gente. E isso, né, obviamente, vai impactar no nível de desenvolvimento, né, desses países. Em 22, a gente tem a criação da República, da União, né, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente viu esse ponto também. Depois a gente viu sobre a geopolítica mundial durante o século XX, diversas tensões vão marcar esse período, né? Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra. Após a questão da Segunda Guerra, tem as sanções do Tratado de Versalhes. Vimos que o contexto do Hitler, né, e a formação do nazismo se dão nesse período. O Hitler ele não vai cumprir com os Tratados de Versalhes. Começa uma questão das políticas expansionistas, né? Tem a invasão do território
da Polônia, né? E aí dá o desencadeamento, né, para a Segunda Guerra. Após, né, com o fim da Segunda Guerra, os países europeus eles vão estar destruídos, e é nesse contexto que existe o surgimento das duas grandes potências, né? De um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a União Soviética, e posteriormente vai fazer a configuração da Guerra Fria. Aqui a gente mencionou, né, um pouquinho sobre essa questão dos Estados Unidos, da influência que ele possui sobre a Europa, né? Após esse contexto de guerra, falamos da questão da doutrina Truman e do Plano Marshall, na tentativa de recuperar economicamente os países que foram atingidos, da mesma forma que o Plano Marshall tinha essa identificação para recuperação. No continente asiático também vai ter, só que vai ser o Plano Colombo, também para gerar a reestruturação dos países. Depois, né, a gente falou um pouquinho também sobre o período da Guerra Fria. Por que ele tem esse nome, Guerra Fria? Porque não foi um confronto armado, né? Foi um confronto ideológico, não uma característica, né? Mas uma semelhança com a questão da Guerra Fria que a gente viu, foi a Guerra do Vietnã, que vai de 64 a 73, e ela tem, né, aquele caráter, enquanto o Vietnã do Sul era capitalista, o Vietnã do Norte socialista, então faz aquela menção à União Soviética. Depois falamos que a partir da década de 70, né, no caso da União Soviética, né, em 85, a chegada do Mikhail Gorbachev muda bastante o cenário, né? Ele vai adotar novas medidas políticas, né? A tentativa de mudar, né, o contexto de estagnação econômica. Dentre as suas medidas, a Glasnost, que é a transparência política, e a Perestroika, né, que é em prol da reestruturação econômica, né, a regulação dos preços. E a gente terminou essa unidade falando que com o fim da Guerra Fria, automaticamente se deu o fim da bipolaridade, chegando ao contexto da multipolaridade. Contudo, até mesmo como a gente viu na unidade anterior, falando sobre a questão das áreas de influência, a gente viu que os Estados Unidos possuem uma área de influência gigantesca. Então, apesar de não existir mais esse contexto da bipolaridade, é possível a gente fazer uma análise também numa questão de da unipolaridade em prol da hegemonia dos Estados Unidos pelo mundo, seja em caráter cultural, em caráter econômico ou em caráter militar, tá bom? Bom, galera, eu encerro por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até!